as apresentações também de um outro professor, do Dornibus, que tinha uma frase que eu nunca esqueci, que sempre lembro nesses momentos, que o Brasil é o país das oportunidades perdidas. E a gente precisa deixar de ser, né? A gente achava que era para a nossa geração, agora já é para a geração dos nossos filhos, e esse é um dos motivos que me levou a aceitar essa posição que eu estou hoje, porque eu acho que realmente nós precisamos virar essa página. O Brasil precisa falar a verdade para ele mesmo. E a verdade é que a gente está ficando para trás cada vez mais rápido, né? É bom lembrar, como o Rubens lembrou em relação ao Gustavo, que a gente avançou tanto nessa questão dos bancos. Imagine se nós tivéssemos bancos estaduais hoje. E essas coisas todas parecem impossíveis quando são feitas, né? Lá no passado, fazer a privatização da Vale, da Embraer, da CSN, da Usiminas, tudo parece que é impossível, mas não é. Tem que encarar, tem que fazer. E, principalmente, eu acho que tem uma coisa que falta, tem que falar a verdade para a população. As pessoas, eu tive uma reunião muito interessante essa semana, segunda-feira, com presidentes e membros de associações comerciais de todo o Brasil e presidentes de clubes de diretores lojistas. E falei muito abertamente, muito francamente, a questão da crise. Foi uma grande troca de ideias, muitas perguntas, e depois alguns vieram me procurar para dizer, olha, foi muito bom você ter falado dessa forma tão objetiva, porque as pessoas ainda não entenderam o tamanho da crise. Ainda não tem a dimensão do tamanho do problema. E se as pessoas não estão convencidas que há um problema tão grande, por que elas vão estar convencidas que têm que adotar medidas tão duras para resolver um problema que, afinal de contas, não é tão grande? Então, assim, senhor presidente do IBGE, mostra os números, de fato. A gente tem que falar com crueza e clareza que a situação hoje, nós chegamos num ponto que a gente tem que decidir que país a gente quer ser. E eu acho que isso a gente não discute da forma que deveria. Quer dizer, qual o plano estratégico desse país? Onde a gente quer estar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, nos nossos indicadores de educação, produtividade, de competitividade, inserção na economia internacional. Então, eu acho que temos de novo uma oportunidade. Vamos tratar de não perdê-la, né? Vamos lá. Então, eu vou falar um pouco para vocês do nosso papel no meio dessa situação, né? Hoje, a nossa conjuntura, apenas para pontuar o início, nós sabemos, é um esgotamento do modelo de crescimento baseado na expansão do consumo, via crédito e gastos do governo. Temos uma situação hoje de alto desemprego, inflação em desaceleração, mas ainda muito alta, e queda do PIB desde o primeiro trimestre de 2015, quer dizer, uma recessão acumulada recorde nesse país. Os dados que foram mostrados de desemprego recentemente, com cerca de 23 milhões de pessoas, né, que estão ou desempregadas, ou subempregadas, ou que desistiram de procurar emprego. Então, vocês imaginem a quantidade de brasileiros que se encontram numa situação de desesperança, né? As expectativas para o próximo ano começam a ser positivas, são tímidas, mas já se enseja uma inflação dentro da meta, produção industrial se recuperando, e um PIB em torno de 1%, essa é a projeção que tem do Banco Central, de 1,3%, mais um crescimento, né, uma taxa positiva. Os caminhos para a retomada não vão ser fáceis, não são simples, mas a gente tem que começar a trilhá-los. Um ambiente institucional estável, isso é fundamental, e quando nós falamos de um ambiente institucional estável, falamos das reformas que foram tanto colocadas aqui. Eu falo que eu já passei minha vida inteira ouvindo falar da reforma fiscal, reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Gente, nós precisamos fazer essas reformas. À medida que o tempo passa, elas se tornam mais críticas e mais urgentes. E o preço que vai se pagar é cada vez maior. Então, a gente realmente chegou no ponto que não dá mais para adiarmos isso. E isso precisa estar muito claro para todo mundo. Estado forte não é Estado grande. Estado forte é um Estado eficiente. O Gustavo falou da qualidade do serviço. Isso é fundamental, não se trata apenas do tamanho, é a questão da qualidade. Nós não estaríamos tão, como disse o Paulo Rabelo, vamos deixar a sociedade reagindo ou não pagar impostos. Se ele percebesse que ele tem serviço de qualidade, certamente essa atitude não aconteceria, né? Seria outra, embora nós tivéssemos uma carga tributária elevada. A questão é que nós temos uma carga tributária elevadíssima e não temos a contraprestação correspondente do ponto de vista de qualidade de serviço. O Estado forte é um Estado que regula a sociedade. Perdemos muito isso nos últimos anos também, quer dizer, as estruturas que foram montadas, as agências reguladoras, perderam bastante do papel para o qual elas foram desenhadas. Esse é um processo que está se retomando também nesse governo. Reduzir os gastos públicos, já falamos, parcerias com o setor privado, fundamental,
Quer dizer, nós temos uma crise generalizada do Estado brasileiro e não vamos conseguir retomar o crescimento se não trabalharmos passo a passo com o setor privado. São importantes drivers dessa retomada: exportação, as micro, pequenas e médias empresas, elas são elos fundamentais da cadeia produtiva, e a inovação. Se fala muito no Brasil de inovação disruptiva, mas nós não conseguimos fazer nem a inovação mais básica, que é que a China faz em alta escala, que está tornando a China, já tornou a China, né, numa grande potência, é a segunda maior economia do mundo, que é imitar os outros países, customizar e fazer melhor. E se nós conseguirmos fazer isso, já será um avanço enorme. Eu falo que o Brasil é um país que não copia nem o seu próprio benchmark, né? Nós temos boas experiências dentro do Brasil, dentro do próprio setor público. Você tem o INPA, que é uma instituição de excelência, tem a Rede Sara na saúde, são todos cases incríveis que dão certo, mas ninguém vai lá replicar aquele modelo. Então, a gente não consegue copiar nem o nosso próprio benchmark. Se a gente copiar os nossos próprios e os dos países estrangeiros, eu acho que a gente já vai conseguir ter um avanço muito grande. E investir em capital fixo e em capital humano, sem dúvida nenhuma. Para colocar um dado de produção, falamos muito de macroeconomia, né, e Gustavo falou da agenda micro, esse quadro compara a produtividade, o crescimento da produtividade total dos fatores, colocando os Estados Unidos como referência, tá, entre os anos de 1990 e 2013. Então, nós vemos que a China, o crescimento da PTF na China, nesse período, foi 70% maior do que nos Estados Unidos. A Coreia foi 80% maior e a Índia foi 35% maior. A do Brasil foi 18% menor. Então, se não me engano, na década de 70, o Brasil e a Coreia tinham a mesma renda per capita, como percentagem da renda per capita americana. Hoje a Coreia tem cerca de 80% e o Brasil tem cerca de 20%. Quer dizer, alguma coisa nesse meio do caminho se perdeu, e o que a gente tem para recuperar não é pequeno. A agricultura é o grande case, é a grande exceção dessa regra, né? Entre 1990 e 2009, a produtividade total dos fatores da agricultura no Brasil cresceu 60% a mais do que a produtividade total dos fatores desse mesmo setor nos Estados Unidos, tendo crescido 90% a mais entre 2000 e 2009. E a pergunta que se faz, de novo, né, não copiamos nem o nosso próprio benchmark. Você falou aqui, por exemplo, o Gustavo falou dos grandes subsídios que o BNDES deu, essa discussão toda da eficácia desse volume grande de recursos que foi desembolsado, a discussão se o BNDES deve ser grande ou pequeno. A minha resposta é que o BNDES deve ser eficaz. E ser eficaz é causar impacto, é adicionar a taxa de investimento da economia. Isso, para mim, é eficácia. Se ele vai ser grande ou pequeno, é resultante da nossa atuação. Então, de fato, não é uma questão que me preocupe. A questão que eu acho que a gente deve discutir é qual é a melhor forma de você incentivar a economia. Acho que a agricultura, ela nos traz um elemento importante, que é a questão do incentivo horizontal, né? A Embrapa é uma instituição de inovação que conseguiu se preservar e ela consegue difundir dentro do setor essa inovação. Ela não fica restrita a apenas um pequeno grupo. Então, nós temos feito muitos seminários internos e convidando pessoas externas para discutir questões importantes. Fizemos semana passada um sobre indústria, e uma das questões que ficou clara para a gente na discussão é que o Brasil tem uma grande dificuldade de difundir a inovação. Existe até inovação, mas ela fica restrita a uma indústria, ou um grupo, ou a um setor, ela não se espalha. Eu acho que o resultado da agricultura é um case realmente que a gente tem que usar como um benchmark para a gente procurar fazer no resto da economia. E aí eu entro com a questão da infraestrutura, que a infraestrutura, de fato, além da sua relevância do ponto de vista de investimento, geração de emprego, qualidade da prestação de serviços, ela traz também esse componente da horizontalidade do incentivo. Quer dizer, infraestrutura é importante para todos os setores. Se a nossa agricultura tem essa competitividade com a infraestrutura que nós temos, imaginem uma agricultura com uma infraestrutura adequada, né? Um escoamento correto. Não, metade é imbatível. Então, o tamanho da oportunidade que nós temos e que está exclusivamente nas nossas mãos
é impressionante, né? Então, é um crescimento com ganho de competitividade horizontal, uma grande geração de externalidades sociais, impacto sobre renda e emprego, difusão de crescimento, ampliação e melhoria na qualidade da prestação de serviços públicos, redução dos custos de movimentação interna e escoamento de produção. Quando a gente fala em infraestrutura no BNDES, esse é um mandato muito claro do banco nesses anos de governo, a questão da infraestrutura, desculpe, ela não se restringe à infraestrutura logística, mas falamos também da infraestrutura urbana, onde se insere o saneamento, que foi mencionado pelo Rubens. O programa de concessões, que foi estruturado logo no início do governo Temer, nos primeiros dias de governo, saiu a medida provisória que se tornou lei, que criou o programa de parcerias de investimento, ele é extremamente relevante, dada a crise fiscal que nós vivemos, como eu já mencionei, e que a gente discutiu muito aqui, a questão do governo federal, mas não tocamos na questão dos estados. Nós estamos aprovando no Congresso uma PEC de gastos para o governo federal, mas estamos assistindo uma situação dos governos estaduais que é tão preocupante quanto a do governo federal. Isso também terá que ser debatido e equacionado. Então, o tamanho da agenda não é pequena, né? Nós precisamos, para fazer com que esse programa deslanche, de ter regras claras e estáveis, de ter projeções de retorno realistas, de atuarmos conjuntamente nas diversas esferas de governo, e precisamos de uma regulação clara, de órgãos reguladores fortes e proximidade com os órgãos de controle. Esses pequenos, que são pequenos, mas são extremamente importantes, pontos que nós demos aqui destaque, eles são um contraponto, em grande parte, à forma com que foram feitas as concessões nos anos recentes. Não havia um programa estruturado de concessões, elas foram muito pontuais, e nós temos hoje um estoque acumulado de problemas em algumas dessas concessões, ou em várias dessas concessões, que têm que ser resolvidas. Então, nós usamos muito esses casos, que são principalmente rodovias, aeroportos, para, como foi falado aqui, não cometer erros antigos, né? Vamos buscar, se for o caso, fazer erros, mas erros novos, mas não cometer os erros antigos. Então, temos nos preocupado muito nessa nova fase das concessões, em ter contratos bem definidos, com cláusulas de saída, em definir de uma forma muito clara qual o papel do regulador, qual o papel do concessionário, em abrir a competição, de fato, para os investidores internacionais. O ministro Moreira Franco tem repetido muito isso, é uma coisa até difícil de acreditar, mas os editais desses leilões só eram publicados em português. Então, até isso era uma barreira à entrada dos investidores estrangeiros, eles agora vão ser publicados em inglês, espanhol e português, enfim. Há uma série de medidas que estão sendo tomadas para que a gente tenha mais competitividade, para que tenha mais realismo, para que as taxas de retorno dos projetos, de fato, atraiam os investidores, e não que sejam taxas artificialmente baixas com subsídios que não são transparentes. Se há necessidade de subsidiar um determinado setor, faça-se o subsídio, não, subsídio, eu digo muito isso, que todo mundo fala, a gente passa de um extremo ao outro, né? Pode tudo e depois não pode nada. O subsídio ele é legítimo, se a taxa de retorno social for maior do que a taxa de retorno privada, e ele tem que ser transparente, tem que saber de onde sai o dinheiro, tem que explicitar o subsídio. Bom, o banco, nesse programa de concessões, ele passa a ter de novo um papel central, que é um papel muito parecido com o que ele teve na década de 90, quando começou o Programa Nacional de Desestatização, e podemos imaginar hoje onde talvez estivessem empresas como a Embraer e a Vale e outras, se não tivessem sido privatizadas, né? Não sei se estariam aqui para... não estariam aqui, talvez, para contar a história. Então, eu acho que essa foi uma outra coisa que nós perdemos muito, né? Foi feito um programa tão importante, com resultados tão importantes, e nunca houve, nunca houve a explicação correta disso também para a sociedade brasileira. Em muitos casos, a palavra privatização virou quase que um palavrão. Não deu nada certo, vamos privatizar. Não, mas não é isso. A grande discussão é onde a gente quer alocar os recursos públicos, que são escassos, e se a sociedade brasileira deseja usar isso para subsidiar a produção de aço, a sociedade brasileira prefere usar isso para ter melhores escolas, melhores hospitais e ter segurança. Então, essas que são as escolhas, né? As escolhas têm que ser claras. Enfim, a nossa atuação, então, resumindo, ela vai se dar desde a contratação de estudos, para fazer a modelagem da venda, que nesse caso, a maior parte das vezes não serão vendas, serão concessões, até a assinatura dos contratos após os leilões. As nossas prioridades em infraestrutura, e aí é importante mencionar o seguinte, além do Programa Federal de Concessões,
nós também desenhamos um programa de concessões estadual. E é isso que o Rubens estava se referindo, nós elegemos como prioridade nesse programa de concessões estaduais o setor de saneamento. Esse setor é bem um retrato do que a gente precisa mudar de uma forma radical e rápida no Brasil. Quanto mais eu conheço dos dados do setor, mais envergonhada eu fico. É impressionante. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, e num ranking de 200 países, nós estamos no 112º lugar, atrás de países do norte da África, do Oriente Médio e de vários países da América do Sul. Das 100 maiores cidades brasileiras, a cidade do Rio de Janeiro está no 50º lugar em termos de saneamento. 50 milhões de brasileiros não têm distribuição de água, e 100 milhões de brasileiros não têm coleta nem tratamento de esgoto. É uma situação insustentável. E esses números, possivelmente, são números subestimados, porque muitas vezes e isso é importante, viu, Paulo? É uma coisa que tem que ser discutida nesses planos. Se mensura como serviço o quilômetro do cano. Não necessariamente desse cano sai água ou se coleta esgoto nesse cano, porque ele não está ligado a nenhuma estação. Porque se contratam as obras pelas obras públicas e não se contrata pela prestação do serviço. Então, é realmente impressionante, você conversando com as pessoas do setor, quantas obras públicas foram feitas que não resultaram em nenhum serviço adicional para a população. Fez-se a obra, gastou-se o dinheiro, mas não teve o serviço na ponta. Isso não acontece no Nordeste, não, gente, isso acontece aqui no estado do Rio, tá? Então, acontece no Brasil inteiro. Infelizmente, essa é a situação. Então, nós estamos trabalhando junto com o Ministério das Cidades, com a Caixa Econômica, e estamos conversando com todos os estados. Hoje já existe um potencial de 15 a 18, 19 estados que vão aderir imediatamente a esse programa, com o objetivo de tentar universalizar a distribuição de água, coleta e tratamento de esgotos. Quer dizer, se montar um programa para, de fato, tentar equacionar no número de anos que não sejam muito distante essa questão que eu costumo dizer que é uma agenda do século retrasado, né? Já não é mais do século passado, é do século retrasado. Logística, não preciso dizer, rodovias, aeroportos, portos, fundamentais, ferrovias, um país dessa dimensão, e aí também vale registrar que esse ano fazem 20 anos da privatização da Rede Ferroviária Federal, que era falida quando foi feita, e hoje, se o Brasil ainda tem um setor ferroviário, é porque houve lá atrás a privatização da Rede Ferroviária Federal. Mobilidade urbana, metrôs, BRTs, etc. Energia, super importante. O BNDES está trabalhando muito próximo do Ministério das Minas e Energia e da ANEEL. Nós, há pouco, divulgamos as novas condições de financiamento de energia, que foram bastante elogiadas pelos incentivos que nós demos às energias alternativas e demais segmentos. Bom, para finalizar, só apenas uma palavra sobre as novas premissas de financiamento da infraestrutura. Nós temos reiterado nessa questão da infraestrutura, e vale para os demais setores, que nós precisamos buscar mais financiamentos privados. Falou-se aqui de crowding out, e há essa discussão também em relação à presença do BNDES. O banco hoje é o único financiador de longo prazo da economia brasileira, mas à medida que a estabilidade macroeconômica aconteça, e ela vai acontecer, não é uma questão de ser otimista, eu acho que nós não temos outra alternativa, o Brasil tem que dar certo, não é uma opção, né? Tem que dar certo, não tem por que não dar certo. Nós temos capital humano, nós temos recursos naturais, nós temos capital físico, temos inteligência, enfim, temos tudo. Então, a gente precisa realmente, e vai acontecer. Nesse momento, o banco terá possivelmente um novo papel, ele vai trabalhar mais como garantidor, como coordenador de sindicatos de bancos, mas sabemos que no curto prazo não vai acontecer essa vinda do mercado privado, do financiamento privado, como nós desejaríamos. Mas, mesmo assim, nós já definimos para esses próximos leilões uma mudança substantiva no papel do BNDES, por exemplo, sem a extensão de empréstimos ponte, que causou muitos problemas nas concessões passadas. Definimos que, no mínimo, pelo menos 20% de equity o investidor terá que colocar, e não havia esse mínimo, e definimos participações máximas que teremos em TJLP. Então, estruturamos também com a Caixa Econômica uma participação em debêntures para compor esse percentual das participações. Isso tudo foi definido para essa primeira rodada do PPI, para a segunda rodada nós vamos reavaliar tudo isso.
que o banco, BNDES, Caixa Econômica, FI e FGTS poderiam adquirir até 50% cada um do percentual de emissão de debêntures dentro de cada financiamento. Então, eu acho que, em breves palavras, os desafios do banco nessa gestão, eu brinco, a gente está com um pé no passado, no presente e no futuro, é equacionar essas questões que ficaram pendentes das concessões que foram feitas. Nós temos um trabalho intenso nesse sentido, que nos ocupa bastante. Pensar o BNDES no médio e longo prazo, qual o papel desse banco que tem um conhecimento setorial impressionante, é um ativo incrível. Quer dizer, o banco realmente conhece profundamente a atividade econômica brasileira nos seus detalhes. É um banco que faz do microcrédito ao financiamento da inovação da Embraer. É uma coisa fascinante. A gente tem ali dentro todos os setores, todos os portes de empresa, e estamos dedicando uma atenção muito grande em avaliar o que a gente faz, os nossos programas, as nossas condições de financiamento, as nossas formas de incentivo, para que a gente se assegure de que está fazendo tudo da melhor forma e que a gente possa estar traçando uma estratégia para o banco no médio e longo prazo. Então, muito obrigada novamente, Porto. Obrigada por ter me trazido aqui hoje, tá?